Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. A informação com credibilidade. Edmar Silva. Olá para você ligado na Mais FM 87.9. Aqui o programa Edmar Silva trazendo para você as principais informações do dia. Nós estamos na linha com o deputado Rubens Ottoni, que fala com a gente sobre o trabalho no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e hoje especialmente um dia de festa, né, quando o governo e a base do governo comemora a aprovação da reforma tributária. Bom dia, Rubens Ottoni. Bom dia, Edmar, todos os ouvintes. Uma satisfação poder participar com você mais uma vez desse espaço privilegiado de comunicação. Realmente nós estamos vivendo um momento histórico. E eu diria para você que mais do que uma vitória do governo, uma vitória do Brasil. A reforma tributária discutida há anos e anos, e uma reforma complexa, um tema difícil, um país que tem uma diversidade muito grande nas várias regiões, mas a habilidade, o diálogo, o entendimento, o respeito a quem pensa diferente, tudo isso contribuiu para que em 6 meses de trabalho nós pudéssemos afunilar uma proposta que pudesse ter aprovação na Câmara dos Deputados. Imagine você, Edmar, que o governo federal ele não tem maioria no Congresso, na Câmara dos Deputados. O governo elegeu deputados da sua base, cerca de 140 deputados de 513. E ontem nós conseguimos, hoje na verdade, de madrugada, começamos a votar ontem pela manhã, votamos ontem pela manhã, ontem à tarde, ontem à noite, e terminamos hoje depois das 2 da manhã, conseguimos aí mais de 382 votos no primeiro turno da votação, a votação expressiva, histórica, e que mostra que a reforma tributária não é apenas do interesse do governo, é interesse do Brasil. E aí muita gente que às vezes é oposição ao governo votou a favor pelos interesses do país. Muito bem. Eu vou confessar para você, Rubens, que eu não acreditava que essa reforma seria votada, sabe? Porque são mais de 30 anos que a gente ouve falar em reforma, em mudança no sistema tributário nacional e isso nunca foi adiante, né? Então, de fato, por isso que eu digo que é uma vitória histórica do governo, porque é nesse governo que está se efetivando, né? Você tem toda a razão. É um processo histórico e é porque o Brasil é um país muito complexo mesmo. O Brasil, na realidade, é um país continental, um país onde dentro dele tem várias realidades diferenciadas. Então, o que é bom e é pensado como positivo para o Acre, não necessariamente é bom para o Rio Grande do Sul. O que é bom lá no Pernambuco, não necessariamente é bom no Mato Grosso do Sul. Então, fazer esse entrosamento, essa elaboração é uma questão muito complexa. E aí tem que ter muita capacidade de diálogo, de entendimento, de respeitar quem pensa diferente. E aí realmente o presidente Lula, Fernando Haddad na coordenação da economia, eles estão de parabéns justamente por essa paciência, por esse entendimento, esse respeito aos que pensam diferente. Foi isso que propiciou chegar ao ponto aí de nós termos na reta final adversários históricos trabalhando em torno de um mesmo objetivo, que é o objetivo do país. A reforma tributária, ela vem para quê? Para simplificar o nosso sistema tributário. Ao simplificá-lo, a gente dá mais agilidade, aumenta a base de arrecadação. Com isso, a gente pode ter mais arrecadação sem aumentar imposto, né? Então, isso é o objetivo nosso. Tudo isso para quê? Para poder ter uma segurança jurídica, ter uma animação para a economia, atrair novos investimentos internacionais, para gerar emprego, gerar renda aqui no Brasil e melhorar a vida do nosso povo. Muito bem. Como é que o senhor vê, por exemplo, a atuação do governador Ronaldo Caiado, que trabalhou contra a aprovação, esteve em Brasília, movimentou-se contra o projeto? Ao mesmo tempo, o governador de São Paulo, que também é da oposição, acabou aderindo à reforma e aprovando, e ao meu ver foi significativa a participação
do governador de São Paulo. Como é que o senhor vê essa atuação dos dois governadores e como é que o senhor analisa? Não, no primeiro momento, eu diria para você que quando nós começamos a fazer esse debate desse governo, lá em fevereiro, e eu participei ativamente de todo esse debate, havia uma desconfiança muito grande por aquilo que você falou mesmo. Há quanto tempo que não se tenta fazer e não faz, vai fazer agora num governo que não tem maioria no Congresso? Então o pessoal não acreditava. Mas com muito diálogo foi avançando, mas no início os governadores, não apenas esses dois, mas uma série de governadores e de prefeitos demonstravam a sua preocupação. Mas cada preocupação que era colocada, havia um debate, havia uma discussão, e agora, na reta final dessa semana, desde segunda-feira, nós estamos trabalhando de manhã, de tarde, de noite em Brasília, ouvindo essas lideranças, não apenas prefeitos, governadores, mas ouvindo também os deputados, senadores e empresários de segmentos mais diversos que estão preocupados com esse encaminhamento, e as preocupações que eram colocadas tentavam-se superar a dificuldade. E assim foi contemplando um governador, foi contemplando os prefeitos, foi contemplando alguns segmentos, porque você veja, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, ela emitiu nota apoiando a reforma tributária. A Fiesp emitiu nota apoiando a reforma tributária. Então isso foi criando um corpo de apoiamento que os governadores foram percebendo que aquilo que ele tinha preocupação já tinha resolvido. Por que ele iria ficar só marcando posição? Então, foi conseguindo mudar a opinião da grande maioria. Porque, imagine você, o governo tem 140 deputados, 150 deputados da sua base na Câmara. Conseguir aprovar a reforma tributária com 382 votos, é porque tem muito voto da oposição. Então, agora, infelizmente, o governador de Goiás não entendeu assim e trabalhou contra, tentando evitar a votação da reforma tributária. Mas ele não teve sucesso. Nós, de 17 votos de Goiás, nós tivemos 8 votos favoráveis à reforma tributária, 8 votos. Né? O PT só tem dois deputados, mas nós tivemos 8 votos, então crescemos aqui em Goiás, conseguimos ter uma votação expressiva, praticamente a metade dos votos da bancada de Goiás. Então, não houve sucesso nessa movimentação. O fato é que a movimentação vitoriosa foi essa que você disse. Uma movimentação que eu prefiro até dizer que não é do governo, é uma movimentação do Brasil, onde governo e oposição se somaram dentro dos interesses maiores da nação. Né? Então, criar um sistema tributário que seja simplificado, que permita a justiça tributária, cobrar mais de quem ganha mais, cobrar menos de quem ganha menos, ter justiça também na distribuição desses recursos para os municípios e para os estados, né? E dar uma segurança jurídica para o investidor, para atrair novos investimentos, gerar emprego, gerar renda e, com isso, melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Muito bem. Os portais de notícia hoje dão destaque para alguns assuntos. A questão da cesta básica isenta, o IPVA para jatinhos, lanchas e esse tipo de transporte. São algumas das alterações. Com relação à cesta básica, o senhor entende que o brasileiro pode esperar uma melhoria na questão dos valores, dos alimentos? Como é que o senhor vê essa questão? Não, com toda certeza, Gilmar. A reforma tributária, ela vem para dar segurança jurídica, vem para fortalecer a economia, e isso significa o quê? Baixar a inflação. Significa o quê? Aumentar a expectativa do PIB. Significa o quê? Baixar a taxa de juros. É para isso que vem a reforma tributária. Ora, se ela vem para baixar a taxa de juros, se ela vem para baixar a inflação, é claro que isso vai ter impacto aonde? No preço das coisas. A começar pelos alimentos, mas no preço dos produtos em geral. Né? Agora, por que a cesta básica ficou em evidência nesse debate da reforma tributária? Porque isso aí já, digamos assim, era nítido que isso já seria positivo. Mas é porque, infelizmente, aqueles que são mais irresponsáveis, né, radicais, extremistas, e na falta de argumento para poder
defendeu uma proposta contrária à reforma tributária e soltava fake news falando que não podia aprovar a reforma tributária porque a cesta básica ia subir 60%. Para quê? Para jogar o povo contra a reforma tributária, né? Aí criar toda uma confusão, uma dúvida, né? E foi preciso que o governo interferisse. E aí, para não ter dúvida, para matar a fake news, se fez lá no texto da lei, a alíquota zero para a cesta de alimentos. Aí acabou, né? Acabou a fake news, arrebentou com o argumento daqueles que não tinham argumento, porque na verdade esse era o argumento de quem não tinha argumento. Como não tinha argumento para poder falar por que ele era contra, inventavam a mentira para assustar o povo. Mas não colou e saiu melhor ainda, porque aí colocamos no texto da reforma que vai ter uma cesta de alimentos, citar alguns alimentos, uma cesta básica que vai ter 0% de alíquota. Então, está muito positivo, eu vejo que na ponta para o povo, esse é o objetivo principal. A reforma trabalhista ela vem para dar segurança, para dar incentivo, para diminuir a inflação, para diminuir a taxa de juros, para aumentar a expectativa de renda para a população. É isso que nós queremos. Muito bem. Agora, aprovado na Câmara dos Deputados, a PEC sobe para o Senado, né? Como é que o senhor vê no Senado? Vai ser tranquila a votação ou tem o perigo de voltar, vamos dizer assim, a ter prejuízos para a população? Não, eu avalio, Edmar, que não há problema ter alguma modificação no Senado. Até porque, como é uma proposta que está sendo construída a muitas mãos, às vezes algumas coisas que não foram ajustadas na Câmara, elas podem ainda ser ajustadas no Senado. Aí eu poderia pensar assim, mas então aí não poderia prejudicar o conteúdo da proposta? Não acredito. O fato de fazermos a reforma tributária já é um sinal muito positivo para a economia. Até porque muitas das decisões que foram tomadas, foram aprovadas, elas nem vão entrar em vigor agora. Tem algumas medidas que vão entrar em vigor daqui a 10 anos. Então é mais um sinal para o mercado interno, para o mercado nacional, para o mercado, principalmente para o mercado internacional, que aqui nós temos um país que tem regras básicas, definidas, seguras, e que aqui as empresas podem vir com tranquilidade para trazer os seus investimentos. É isso que é a sinalização. Então, eu vejo que a tramitação do Senado pode ser que tenha alguma modificação, mas isso não me preocupa. Isso aí são ajustes normais que devem ser feitos, às vezes até serão bem-vindos, para que a gente possa ter uma proposta definitiva e que possa vigorar aí por algumas décadas, dando essa segurança jurídica e esse incentivo à nossa economia. Muito bem, deputado. Mudando radicalmente de assunto, como é que o senhor está vendo aí a mobilização e a movimentação em relação às eleições de 2024? O Partido dos Trabalhadores está trabalhando para ter candidatos. A pergunta aqui em Anápolis o PT vai ter candidato na cidade? Como é que o senhor está avaliando esse momento político? É natural que quando sai da eleição nacional, já os partidos políticos começam a se organizar para a próxima eleição, que é, agora no caso, a eleição municipal. Teremos eleição municipal o ano que vem, os partidos já estão se movimentando e o PT não é diferente. O PT está se organizando. Esses dias eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com o diretório municipal do PT aí em Anápolis e percebi aí que o partido, a direção está muito atenta, já se organizando, formando chapa de vereadores, convidando lideranças para se filiar, para organizar uma chapa competitiva, para aumentar a representação na Câmara Municipal, mas principalmente o partido está se organizando para retornar à prefeitura, para disputar a eleição e ganhar as eleições para poder retornar à prefeitura, porque na realidade a cidade de Anápolis tem saudade do tempo que o PT governou essa cidade. O PT governou a cidade com Antônio Roberto Gomes, foi na época melhor da nossa cidade, uma época de muitos investimentos, investimentos do governo federal, governo Lula, governo Dilma. Tive a oportunidade como deputado federal de participar efetivamente da atração de recursos que viabilizaram inúmeras obras para o nosso município. O povo tem saudade do PT, e ainda mais agora que o PT novamente voltou para o governo federal. O PT voltou para o governo federal, está faltando o que agora para Anápolis? O PT voltar para a prefeitura. E essa dupla
dá uma expectativa muito positiva para a nossa cidade, atração de recursos, de investimentos, e o PT, então, está se organizando para poder não apenas participar das eleições e ganhar as eleições para governar bem como nós governamos anteriormente. O Dr. Roberto Comic, nosso deputado estadual, é o nosso candidato à prefeitura, natural, é claro que isso vai ser efetivado na hora certa, no momento oportuno, nas instâncias que devem definir isso, que são as convenções, mas não há dúvida e há um entendimento e uma união do Partido dos Trabalhadores em torno do seu nome, para que a gente possa construir um trabalho de equipe, uma grande vitória que possa dar à cidade de Anápolis essa expectativa de poder retomar o seu desenvolvimento, recuperar a sua importância econômica, política e social no cenário estadual e também no cenário nacional. Muito bem, deputado. Quero agradecer a sua participação. Sei que a agenda aí hoje está apertada. Nós agradecemos por abrir esse espaço para estar conosco e deixamos aí para suas palavras finais alguma coisa que o senhor queira ainda acrescentar na sua mensagem ao povo de Goiás e de Anápolis especificamente. Não, eu quero parabenizar vocês aí pelo excelente trabalho de jornalismo, a você aí por essa disposição de sempre trabalhar pela verdade, de poder fazer desse espaço um espaço de conscientização, de boa informação. Isso é muito importante, me colocando totalmente à disposição, quantas vezes for necessário, para trazer as informações, para esclarecer e dizer a todos aqueles que nos acompanham que eu estou à disposição do nosso mandato para servir a cidade de Anápolis, servir o estado de Goiás e agora mais ainda, tendo em Brasília um governo federal preocupado com os municípios, preocupado com o cidadão e a cidadã, nós podemos aí buscar os recursos necessários para fazer os investimentos, os projetos e programas para melhorar a vida da nossa população. Grande abraço a você, Edmar, e a todos os seus ouvintes. Grande abraço, obrigado pela participação. Muito bem, nós ouvimos aí o deputado Rubens Ottoni, direto de Brasília, falando com a gente aqui do nosso programa, falando sobre a questão da reforma tributária que passou na Câmara dos Deputados, ainda o deputado está em Brasília nesse momento que fala com a gente. Estão sendo debatidos lá os destaques do projeto, mas o fato, como foi colocado, 8 deputados de Goiás fizeram a votação favorável à reforma tributária, portanto os 2 do Partido dos Trabalhadores e mais 6 representantes do parlamento aqui de Goiás. Então, vamos trazer aí no decorrer dos dias mais informações sobre esse assunto, um assunto importante, como o deputado colocou. Tem alguns pontos que vai levar um tempo para serem implementados, mas é uma demonstração da capacidade de articulação, de negociação do atual governo. De parabéns aí a todos que votaram a favor desse projeto, e nós entendemos que ele é fundamental e é um projeto que vai refletir na melhoria da vida das pessoas e especialmente daqueles mais carentes, uma vez que essa questão, por exemplo, da isenção da cesta básica vai refletir no bolso de cada cidadão, de cada pessoa, de cada família. Então, agradecemos aí a participação do deputado, parabenizamos aí pela vitória lá na Câmara dos Deputados. Com relação à eleição de 2024, você viu aí, o deputado Rubens Ottoni coloca à disposição do partido e já as mobilizações que estão acontecendo com vistas a recuperar, a trazer de volta para o Partido dos Trabalhadores a gestão municipal. O nome do deputado Antônio Gomide, deputado estadual, tem sido lembrado, está nas pesquisas aparecendo aí de forma positiva. Então nós vamos continuar acompanhando o movimento político da cidade e nós, é claro, vamos acompanhar aí bem de perto as eleições municipais. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco aqui no programa Edmar Silva, trazendo para você as principais informações do dia, os principais destaques aqui na Mais FM 87.9. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui. Programa Edmar Silva.